Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma webinar, mais uma live da BTT. Nós estamos tendo um probleminha técnico aqui com o Valério, tá? Com a plataforma. Ele já está entrando aqui. Também todos os participantes já estão sendo adicionados aqui na sala do Zoom, que demora um pouquinho, tá? Mas hoje o tema também é bem relevante, é bacana. Então, vale a pena esperar mais só alguns minutinhos, tá? Então, eu já vou fazer aqui uma prévia de leitura do currículo dele, né? Do Valério, enquanto ele está ingressando aqui na sala. Mas, mais uma vez, a gente agradece, a BTT agradece a participação de todos, tá? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje será React Evo, tá? Economia no processo de tingimento, lavagem reativa. O Antônio Valério é técnico engenheiro químico, além de pós-graduação em administração industrial. Profissionalmente, tem anos de experiência no setor têxtil em áreas como tinturaria e laboratório e gerência técnica de projetos. Atualmente, ele é gerente técnico do grupo ERCA. Tá? Ô, Valério, como é que você está? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo. Já fiz uma prévia, nós já estamos ao vivo aqui com todo mundo. Ok. Tá? Então, a gente já fiz a sua apresentação, tá? A palavra está com você, tá bom? Ok. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro eu quero pedir desculpa pelo atraso aí, porque tivemos um probleminha aqui de informática. Não conseguimos acessar aqui e conectar os vídeos e os slides que a gente pretendia apresentar. Eu queria primeiro dar uma apresentação prévia da ERCA, porque a maior parte dos nossos clientes, claro, os nossos clientes já nos conhecem, mas provavelmente tem pessoas assistindo que ainda não nos conhecem, para terem uma noção do que é a ERCA, né? A ERCA é um grupo de empresas produtoras de químicos para vários segmentos, entre os quais, e talvez o principal segmento, aqui na América com certeza o principal, é produtos químicos para o setor têxtil, que é o setor que nos interessa, certo? A ERCA ela foi fundada em 1948, em Bérgamo. A nossa sede, a nossa matriz fica em Bérgamo, né, no norte da Itália, ali próximo a Milão. Aqui no Brasil, nós já estamos com a unidade produtiva desde 1998. E, além da matriz aqui do Brasil, nós temos unidades aí ao redor do mundo, na Europa, como a Itália, na Ásia, né, e aqui na América. Bom, basicamente, esse aí seria o perfil da ERCA, né? E a gente tenta, na medida do possível, sempre produzir de uma forma otimizada, visando economia de recursos naturais e visando descartar o mínimo possível qualquer tipo de resíduo, tá certo? Isso a gente já faz internamente na nossa fábrica, dentro das nossas instalações, dentro dos nossos processos, né? E baseado nessa ideia, né, nesse foco, a gente procura produzir produtos e desenvolver processos para que os nossos clientes possam também trabalhar com esse mesmo foco, né, de economia de recursos naturais e redução ao máximo de descartes, né, de resíduos. Bom, considerando isso, nós temos para poder assessorar os nossos clientes um corpo técnico, né, um corpo de vendas, que são o pessoal da área comercial que visita os clientes, né, formado por profissionais que são profissionais que vieram da indústria têxtil ou química
voltada para o setor têxtil. Então, todos os nossos vendedores tiveram experiências profissionais no passado, dentro de tinturarias, enfim, dentro de beneficiamento, tinturaria, acabamento, estamparia, ou laboratórios, né, voltados para o têxtil. Então, basicamente, essa é a estrutura ERCA. Bom, por conta desse foco nosso de tentar otimizar processos, reduzir consumos de insumos naturais, e considerando que dentro do beneficiamento têxtil, né, o tingimento com corantes reativos é um dos processos que mais consome energia, mais consome água e tempo de processo, né, a ERCA desenvolveu o processo reactivo. Bom, o que é o processo reactivo? O processo reactivo é um processo de tratamento posterior ao tingimento reativo, o que a gente normalmente utiliza aí no processo como lavagem, neutralização, ensaboamento e lavagens posteriores, ok? O reactivo, ele tenta substituir esse processo, né, ou otimizar esse processo com o foco de reduzir o consumo de água, de energia e de tempo, já que essa etapa do processo é uma etapa bastante dispendiosa desses itens, certo? Esse processo ele é composto de 4 produtos, porque eu preciso de uma sinergia dentro do processo para ele funcionar adequadamente. Eu vou pincelar um pouquinho o nome e o que é cada produto, para depois a gente entrar no processo propriamente dito. Nelson, se tiver complicado ou, enfim, não estiver dando para mim entender, por favor, interrompa, tá ok? Não, pode deixar. E também já aviso a todos os participantes aí para fazer seus questionamentos, podem já fazer, tá? Como o material não está disponível para apresentação, que vai ser encaminhado posteriormente, já me solicitaram aqui também, vão fazendo as suas anotações para tirar dúvida com o material e também depois a gente vai compartilhar o contato do Valério, e aí vocês realmente tirem todas as suas dúvidas, mas o que for possível já hoje, por favor, não se acanhem, aproveitem aqui, né, a presença do Valério para tirar as dúvidas e ter maiores conhecimentos. Por favor, Valério. Ok, então assim, olha, o processo é composto de 4 produtos. O primeiro produto é o reactivo dye. A família chama reactivo como o nome do processo, ok? Então todos os produtos têm o nome de reactivo, que vão mudar são as letras finais. O reactivo dye é um produto que a gente utiliza no tingimento, tá? O processo de tingimento em si é o mesmo, é tradicional, a gente não modifica o processo, né? Não modifica a forma de fazer o tingimento, não modifica o tipo de corante, o corante é o mesmo, não importa a linha de corante reativo utilizada. O álcali também utilizado não é importante para o processo em si. Tá? Se o cliente trabalha com barrilha, se ele trabalha com barrilha mais soda, se ele trabalha com algum álcali líquido, é perfeitamente possível trabalhar com todos esses produtos no processo de tingimento para depois fazer o processo de lavagem, o processo posterior, que é o processo reactivo. Muito bem. O reactivo dye, ele vai substituir o dispersante tradicional. Ele, na verdade, ele é um dispersante, né? É um dispersante que ele não afeta a molécula do corante, ele não ataca metal, a molécula do corante, caso o corante tenha metal. É um produto que vai auxiliar a remover o corante hidrolisado da fibra já nos primeiros enxágues, antes de entrar com os demais auxiliares, certo? Então, assim, eu não vou agregar esse produto, eu não vou agregar o reactivo dye no tingimento. Eu vou substituir o dispersante utilizado pelo reactivo dye. Muito bem. Feito isso, segue o processo normal, de acordo com a classe de corante, a intensidade de cor e por aí vai. Ao final do tingimento, solta o banho, dá uma água presa, a frio, 5 minutinhos ali, solta fora, ou um transbordo, o que preferir. Eu, particularmente, só devo de usar água presa. Acho mais controlável. Mas não é importante se for água presa ou transbordo. O importante é que se dê essa água, e isso faz parte do processo de tingimento. Terminou o tingimento, a gente faz essa desconcentração do sal, do álcali, do corante hidrolisado e por aí vai. E aí a gente inicia o processo propriamente dito da lavagem. Eu vou tentar descrever em palavras o processo reactivo, posteriormente o processo tradicional, para a gente tentar enxergar um comparativo entre eles. Bom, feito isso, terminado o tingimento e dado esse enxágue a frio, a gente vai fazer no processo reactivo
um ensaboamento primeiro. Aí tem um ponto de diferença do processo tradicional, que no tradicional a gente primeiro neutraliza o pH, né? E depois a gente faz o ensaboamento. No processo reativo, não. Primeiro a gente faz o ensaboamento, depois fazemos a neutralização do pH. O ensaboamento é feito com um produto chamado reativo WBS, que vai substituir o produto de ensaboamento tradicional, ok? Eu estou frisando essa história de substituir para não dar a sensação que vamos agregar vários produtos no processo. Não, a gente tem que substituir os produtos. Muito bem, feito esse ensaboamento, a 50 graus por 15, 20 minutos, solta-se o banho, enche-se novamente a máquina e entra com o reativo PHR, que é o produto que vai fazer a neutralização. O reativo PHR é um composto combinado de ácidos orgânicos termoestáveis. Tá? O foco dele é neutralizar não só o banho do tingimento, mas também e principalmente a superfície e o interior da fibra. Isso é muito importante porque eu preciso dessa neutralização uniforme no artigo para que eu possa fazer a aplicação da etapa final, para ela poder funcionar da forma adequada. Muito bem. Então, estamos agora na neutralização. Neutralização também é 50 graus, 15 minutinhos com o reativo PHR. Solta o banho neutralizado, pH ali em torno de 6. Entramos agora com o produto que a gente, aqui no Brasil, convencionou de chamar de produto de polimento, porque ele vai fazer o polimento do banho, ele vai limpar o banho. Nessa etapa do processo, todo o corante hidrolisado que a gente podia remover com essas poucas águas e pouca temperatura, a gente já fez. Óbvio que nesse momento eu ainda tenho hidrolisado ali, né? Eu quase não gastei água, quase não usei temperatura, meu tempo de processo foi muito enxuto, muito curto. Então, ainda tenho corante hidrolisado embebido ali na fibra. Muito bem. Esse corante hidrolisado, ele vai ser agora com o produto final, que é o reativo TWE, ele vai ser capturado pelo polímero do TWE. O TWE é um polímero modificado que captura esse corante hidrolisado, certo? E torna ele, entre aspas, reativo novamente. Então ele pega um corante que já não é mais reativo e o torna fixável à fibra novamente. Entendi. Ok? E a gente faz com que esse corante que iria sair para o banho não saia. Ele reaja novamente com a fibra e fique quieto ali, onde ele deveria estar, se ele não tivesse sido hidrolisado previamente. Ok? Nesse momento, o meu banho final, a hora que eu termino o processo de polimento, o banho está incolor. Aí eu solto esse banho, esse polimento final, eu não falei ainda, é feito a 45 graus, tá? Então, tempozinho ali de 20 minutos aproximadamente, a 45 graus é suficiente para essa etapa do processo. Solta o banho, uma aguinha fria, descarrega a partida da máquina. Okay? Resumindo, tingi uma água fria, soltou. Começa o processo reativo. Ensaboamento com reativo WBS, 15, 20 minutos a 50 graus. Solta o banho novo, neutralização do pH e da fibra com reativo PHR, 50 graus de novo, 15 minutos. Solta o banho, polimento final. Reativo TWE, 45 graus, 20 minutos. Solta o banho, água fria para descarregar. Fechou o processo. Ok? Comparando com o processo tradicional, aí o processo tradicional é um pouco difícil de se dizer porque cada cliente adota um processo que foi mais adequado para ele. Ok? Eu vou citar o processo, que é um processo indicativo. Para cores escuras, tá certo? Cores escuras não especiais, não cores com 2 ensaboamentos, com 3 ensaboamentos, não. Ele vai usar um ensaboamento só. E todos os dados que eu vou citar na sequência foram baseados nessa comparação do processo tradicional que eu vou citar com o processo reativo que eu acabei de apresentar. Okay? Tradicional, basicamente, fez o tingimento, dispersante tradicional, solta o banho, dá um enxágue frio, até aqui, tudo igual, né? Tirando o auxiliar do tingimento. Ok. Agora, dá-se normalmente, como é uma cor escura, um enxágue a 50 graus, para terminar de desconcentrar um pouco mais esse corante. Entra com a neutralização com um ácido tradicional, cético, cítrico, bom, aí qualquer ácido. Né? Essa neutralização, mais ou menos, é uns 50, 60 graus, 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí depende de cada cliente.
solta o banho e aí processa-se um ensaboamento, também com o auxiliar de ensaboamento tradicional, porém, o tradicional é feito a fervura, portanto, 90 a 98 graus, né? Esse é o processo tradicional. Como eu estou numa temperatura muito alta, eu não posso soltar e entrar com água fria, porque eu tenho choque térmico e esse choque térmico vai me causar quebraduras no artigo. Muito bem, eu sou obrigado a resfriar. Tá? Isso tudo vai gastando tempo. Tem que resfriar até uma certa temperatura, depende do artigo, 70, 60, 50, né? Solta o banho, uma água 70 graus, estamos falando de uma cor escura, eu tenho que remover isso daí, né? E depois, uma água 50 e, por fim, uma água fria para descarregar. Okay? Esse é o processo tradicional aí, padrão. Novamente, quero deixar claro que existem variações, as centenas desse processo tradicional, ok? Bom, muito bem. Baseado nesses dados, nós temos uma economia de processo da seguinte forma. Geralmente, esses valores que eu vou dar são valores de referência. Chega-se até esse valor nos requisitos aqui que nós citamos. Energia, quando a gente fala em energia, eu estou falando em energia basicamente calorífica, né? Vapor. Chega a se economizar 70% de vapor, quando eu comparo esses dois processos. Água, chega a se economizar 50%. E tempo de lavagem, né, chega a se economizar em torno de 20%. Eu estou falando chega-se a, porque, novamente, varia em função de como o cliente faz o tradicional dele. Nós tivemos casos onde a economia foi muito maior do que isso em vapor, em alguns casos. Houve casos onde a economia de vapor foi praticamente nenhuma, porque ele lavava quase tudo a frio, enfim, gastava mais água e por aí vai. Então, depende um pouco da estrutura da empresa e o que ele pode dispor para fazer um ensaboamento. Muito bem. Dados esses números, eu infelizmente não posso mostrar agora, por falta dos slides, mas eu ia apresentar para vocês 3 testes feitos lá no início do desenvolvimento do processo, onde os ensaios de solidez foram feitos na Itália. Né? E como o ensaio foi feito de forma mais completa, de forma mais normatizada, eu ia apresentar aqueles ensaios. Tá? Porque, novamente, aqui no Brasil, cada cliente adota um procedimento, não necessariamente normatizado, né? E lá eles fazem com multifibras, foi feito solidez ao suor alcalino, suor ácido, água forte, a lavagem a 60 graus. Né? Então, foram vários níveis de solidez numa multifibra. Né? Eu ia apresentar um vinho. Né? Esse vinho, ele continha aproximadamente 4,5% de corantes polifuncionais, que são corantes intensos. Tá? No slide, eu tinha até o número do Pantone, se alguém depois quisesse consultar o Pantone. Infelizmente, eu não tenho aqui na minha colinha, certo? Mas é um vermelho bastante intenso. Ia apresentar um preto. Sim, o vermelho, esse Bordeaux, era em algodão, 100%, numa relação de banho para 6. O preto, num modal elastano, com 8% de corante. Também um preto polifuncional. E depois um verde com turquesa, com mais ou menos 3,5% de corante na receita, sendo que disso 2,1, se não me falha a memória, era de turquesa, que a gente sabe que é um corante difícil de lavar, né? Difícil de tingir, difícil de lavar. Onde eu ia mostrar o comparativo, dentro desse processo, da cor de cada banho no processo tradicional com a cor de cada banho no processo reativo. Depois vocês vão olhar o resultado, mas com reativo o último banho está sempre incolor ou muito próximo do incolor, no polimento, tá? Fora o banho posterior que vai descarregar a partida. E nos tradicionais, o último banho ainda continha resíduo de corante. Depois foram feitos esses testes de solidez, onde basicamente o comparativo deu empate técnico. Né? Às vezes 0,25 na escala cinza, para mais ou para menos, em uma ou outra fibra, num ou no outro ensaio de solidez. 0,25 na escala cinza, que vai de 0 a 5, é basicamente nada. Né? Bom, basicamente, esse é o nosso processo.
esses são os auxiliares que são necessários para o tingimento, essas são as economias que a gente busca obter. É claro que eu dei uma explanação geral, de forma básica, né? Mas cada caso é um caso, a gente depois tem que elaborar, né, o processo para cada necessidade de cada cliente, certo? E de cada cor, inclusive, tá certo? Porque quando eu falei do turquesa, né, eu ia apresentar o turquesa como uma exceção, o turquesa normalmente é feito com 2 ensaboamentos, ou às vezes até 3 ensaboamentos. Nesse caso, foram feitos com 2 ensaboamentos. Como foi feito com 2 ensaboamentos no tradicional, no convencional, no reactivo, a gente também aplica 2 ensaboamentos com o reactivo WBS antes de iniciar o processo de neutralização e polimento final. Okay? Bom, sem os slides, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Eu não sei se deu para ficar claro o processo, se deu para enxergar as diferenças básicas entre eles, né? Mas esse é o processo. Nós vamos economizar muita temperatura, muito vapor com isso, claro. A temperatura ambiente, onde o operador está trabalhando, vai ficar muito mais confortável, porque a temperatura de lavagem é menor do que a própria temperatura de tingimento, que via de regra, aí, a maior parte dos clientes trabalham com corantes bifuncionais, tingimento de 60 graus. A lavagem já não é mais a fervura, a lavagem é feita a 50 graus no máximo, certo? Outro ponto que eu queria só colocar é que esse processo ele funciona bem para relações de banho, pelo menos de 1:6 para cima, que foi até onde a gente trabalhou até hoje, certo? É um processo desenvolvido para processos em corda. Nós não fizemos trabalhos ainda, pelo menos não de forma que vale a pena a gente fazer a apresentação agora, em Jigger, ou em turbo, autoclave, o que for. É um processo para atingimento em corda. Tecido plano, malha, não importa, mas em corda. Tá? Não em lavadora contínua, porque a lavadora contínua meio que já faz a economia que o processo reativo vai fazer no esgotamento, ok? Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar do processo. Não, tá bom, não Valério. sei se há alguma pergunta. Sim, tem algumas perguntas. Por favor, continue fazendo suas perguntas aí. Na verdade, assim, esse problema técnico que houve, mas hoje mesmo já estará disponibilizado para o Valério o e-mail de todos que estão inscritos. Aí o Valério encaminha esse material didático, né? Essas informações, é aquilo que eu falei, é bom ir anotando algumas coisas que lá no slide você vai ver. Eu acredito que ele vai também passar o vídeo e o contato que ele vai esclarecer algumas dúvidas. Bom, então, praticamente, o processo reactivo da ERCA são 4 produtos, é isso, né? São 4 produtos. São produtos para usar no tingimento, reactivo DAI. Um produto para fazer o ensaboamento, reactivo WBS. Um produto para fazer a neutralização de pH, reactivo PHR. E, por fim, o produto para fazer o polimento do banho, que é o reactivo TWE. Tá. Esse é um produto também, esse é um produto já que ele é desenvolvido, você me desculpa se eu não entendi, ele é desenvolvido no Brasil, ou isso vem de fora, vem de uma matriz de vocês de Bergamo, como que seria? Isso, o produto, esses 4 produtos eles são produzidos na Itália. Tá? Hoje nós já temos condições de produzir alguns deles aqui no Brasil, tá? Né? Mas tem um que não. Precisa de um reator específico, aí não compensa ter isso ao redor do mundo, produz todo ele na Itália e distribui para o mundo. Tá. Então, isso também... Todos esses produtos eles estão em acordo, tá, com os mais diversos órgãos certificadores, ok? O Ecotex, a ICEA, a GOTS, para quem trabalha com fibras orgânicas, né? Tá. Eles são apropriados para esse tipo de material. Possui a certificação da Blue Sign, certo? Então, ele passa nos requisitos de uma ZDHC. É importante. Enfim, basicamente, todas as listas restritivas das mais diversas marcas, inclusive, né? Tá. Bom, não vou citar o nome de marcas, mas, enfim, que tem cada uma lista específica, né? Os produtos, basicamente, passam em todas elas. Tá, perfeito. Mas esses produtos, a ERCA já produzia e agora ela está trocando esses produtos de linha, da linha dela. Então, vamos falar que dos produtos convencionais, ela já atuava. Aí foi feito o desenvolvimento em cima dessa linha, que agora ela deixa de ter esses produtos de linha, os convencionais, e acaba utilizando, ou vocês vão trabalhar com os 2 produtos? Não, nós trabalhamos com os 2 produtos, até porque existe uma transição, né? Tem clientes que podem não se interessar pelo processo por algum motivo, né?
E aí, óbvio que a gente não vai deixar de ter o produto tradicional, né? Só que o produto tradicional, ele vai ter os problemas que nós citamos aqui, ok? Sim. Vai gastar muita água, vai gastar energia e por aí vai. Mas nós temos todos os produtos, sim. Não vamos descontinuar os produtos tradicionais. E indo nessa linha que o cliente ainda pode continuar com o produto convencional, você me dizendo que tem 70% menos vapor, 50% menos de água e possivelmente 20% menos de tempo de lavagem, ele vai... Por que ele não usaria? Porque o produto, o Reactive, é um produto mais caro do que o convencional, que colocando na balança, ele acaba optando pelo convencional? Basicamente, existe uma diferença de custo de receita, sim, com o processo reativo, né? Não tem como não ser diferente de eu pegar um produto já tradicional, básico, que você tem vários fornecedores de matérias-primas, inclusive, para aquele produto. Então, isso facilita muito o desenvolvimento com custo baixo, né? De um produto novo, que não tem tanto fornecedor de matéria-prima, daquela matéria-prima específica para a produção. Esse é um ponto. Agora, o que vai, talvez, avaliar se o cliente vai utilizar ou não o processo, eu diria que são dois parâmetros. O primeiro, sim, o custo pode ser um, porque existe um custo para produção e para descarte de água, e esse custo ele varia imensamente aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Tem lugar que a água é quase de graça, tem lugar que a água custa ouro, né? Então, se colocar na balança isso, a depender de como o cliente já utiliza o processo dele hoje, ele vai fazer a conta e verificar se o custo receita mais o custo processo, que inclui todos os demais insumos, né, se justifica a implantação. Esse é um. E o outro, eu diria que é a vontade de mudar o paradigma, né? Porque, assim, se a gente puxar um pouco lá no passado, bem lá no passado, antes da existência aí dos reativos, se tingia muito concorrentes diretos, que, convenhamos, é muito mais simples, né? Só que tem um monte de problemas, solidez entre elas, né? Então, eu não consigo fazer uma cor muito escura, né, com uma boa solidez, com corantes diretos. Então, eu parto para o reativo. Okay? Só que o reativo, diferente do direto, gasta muito mais água, gasta um tempo de processo extremamente maior. Temperatura eu não vou nem colocar, porque a temperatura do direto também não é baixa, né? É muito próxima, não. É igual, na verdade, a temperatura do ensaboamento do reativo. Mas o processo de tingimento ele é muito mais simples, né? Quando eu parto para tingir com reativo, eu já tenho que tomar outros cuidados. A dosagem do álcali ela é uma dosagem mais delicada. Não é uma dosagem linear, pelo menos para os bifuncionais e para os vinilsulfônicos, né? Eu tenho que fazer uma dosagem progressiva, eu tenho que tomar um cuidado diferente na dosagem. Coisa que com o direto, eu não tinha tanta preocupação. O direto, se durante o processo de dosagem do sal, queria fazer justamente essa ponte do corante com a fibra, tivesse alguma má igualização, era fácil de corrigir essa má igualização durante o próprio processo, se eu tivesse percebido uma falha durante o processo. No reativo, se falhar o processo durante a dosagem do álcali, não tem salvação, né? A salvação dentro do processo. Eu sou obrigado a voltar, eu tenho que descarregar, eu tenho que retingir, ou mudar para uma cor mais escura, se caso for uma cor que permita essa modificação, porque o mal igualizado não se igualiza depois da fixação. Quando eu vou para um processo agora de lavagem, porque no processo reativo eu não me preocupo tanto com a lavagem, minha preocupação é o processo de tingimento. Quando eu entro com o processo reativo de lavagem de tratamento posterior, eu também tenho uma preocupação com esse processo posterior. Ele tem que ser feito de uma forma profissional, bem elaborada, né? Com cuidado, como é feito o tingimento. Não posso largar na mão lá e deixar fazer de qualquer jeito, porque aí ele vai ter algum tipo de problema. Por isso que eu falei que os produtos eles são importantes, porque ele vai preparar o material para que o processo funcione bem. Mas o operador tem que ser bem treinado para isso. Então, tudo isso envolve uma mudança de paradigma do cliente. Ele tem que mudar o paradigma dele para poder tingir com reactivo. Entendi. Uma outra coisa, você fala de sustentabilidade. Onde que está o apelo da sustentabilidade? Vocês, no produto do reactivo, vocês usam uma matéria-prima. Tenho que referenciar aí uma palestra recente da Graziella, sua colega da ERCA, tá? Que um dos produtos da ERCA é o reaproveitamento do óleo de cozinha. Tudo isso é uma parte sustentável pré-produção, né? Pré-produção têxtil, né? Isso. E o que o reactivo tem nisso? Ou a sustentabilidade dele é no processo têxtil
ou ele tem alguma base de substância, algum produto sustentável? Ok, vamos lá. Você disse bem, Nelson. A sustentabilidade, ela depende de alguns fatores. Eu não preciso ter todos ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho que pensar em economia de recursos, né? No caso do Revecol, não querendo entrar na palestra para também não confundir o que a gente está tratando aqui, a sustentabilidade está no fato de que a gente retira uma matéria-prima que seria descartada na natureza, jogar para o esgoto, e reaproveitamos essa matéria-prima para fazer produtos novos, né? Economia circular, né? Como a Graziela explicou bem na semana passada. Uma outra forma de se pensar em sustentabilidade é reduzir o uso de recursos naturais. Sim. E quando a gente fala no React Evo, a gente está trabalhando nessa linha. Não estou utilizando matérias-primas reutilizadas, recicladas para a produção dos produtos, mas eu estou trabalhando no processo para evitar de gerar essas matérias. Então, o React Evo, ele vai trabalhar reduzindo a água, como nós falamos, reduzindo o vapor. Eu deixo de consumir combustível fóssil ou natural, renovável, né? Como madeira, álcool, o que for. E com isso eu faço um processo que impacta muito menos o meio ambiente. Fora isso, tem um detalhe que eu acabei esquecendo de citar, é que o processo reativo ele tem uma tendência a aumentar a intensidade da cor final em até 10%. E via de regra, como a cor é a cor, a gente não altera, né, a gente não aumenta a cor, a não ser que seja o interesse de aumentar, a gente acaba reduzindo a quantidade de corante utilizada na receita. Chega a se economizar até 10% de corante. Então, se eu olhar por esse ângulo, né, pensando aí na sustentabilidade, eu vou estar economizando água, eu vou estar economizando combustível, né, e vou estar deixando de jogar os 10% de corante a mais que iria para o esgoto, porque eu não estou pondo ele na receita. Sim. Certo? Não, entendi. Basicamente, esses seriam os tópicos principais para se pensar no porquê que o processo é um processo que trabalha, assim, a sustentabilidade. E falando de Revecol, quem ainda não assistiu, por favor, quem quiser, essa live está gravada, está no canal do YouTube da BTT, foi uma live realizada na semana passada. Então, vamos lá, tem algumas questões aqui. Ô, Nelson. Oi, pode falar. Deixa eu só pincelar um pouquinho, já que você entrou no assunto do Revecol, só para mostrar um pouco esse foco que a ERCA tem em cima de sustentabilidade. Porque o React Evo, ele vai fazer um trabalho, pensando no ganho ambiental, aí, na economia de recursos, né, em fibras celulósicas. Esse é o foco, atendimento reativo. Né? A linha Revecol, que a Graziela apresentou a semana passada, vai procurar trabalhar esse conceito, né, porém, nas fibras sintéticas, o poliéster e a poliamida. Okay? Então, com essas duas linhas, Revecol e React Evo, a gente oferece ao mercado produtos ou processos, né, que ganham em sustentabilidade em cima de fibras naturais, celulósicas, melhor dizendo, e fibras sintéticas. Sim, tem opções aí para quem quiser, né? Exatamente. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui. Tem gente que está aguardando as informações técnicas, então isso é uma obrigação, tanto minha como sua, de passar isso, tá? A Graziela, e um ótimo sinal. Isso é verdade. Isso que é importante para nós, que nos motiva a fazer tudo isso, né? O interesse para as pessoas de adquirirem conhecimento, estarem participando, fazendo perguntas, isso, né, essa plataforma que nós estamos usando aí, que a gente está tentando se adaptar ainda, né? É importante, porque às vezes a gente faz um evento presencial, às vezes as pessoas ficam receosas de fazer alguma pergunta, que não, tem que perguntar e pergunta mesmo. Vamos espremer o palestrante aí para tirar com mais conteúdos o máximo possível, tá? A Graziele Biagi... Por favor, hein, isso aí. Está dando os parabéns, Valério. Estou do lado de cá na torcida. Então, a Graziela... Quem foi envolvido? Graziela, obrigado, Graziela. Wagner Mota, parabéns, Valério. Obrigado, Wagner.
O Wagner Vieira também está falando, será disponibilizado algum material dessa apresentação? Sim, será disponibilizado. Uhum. Tá? Aí ele só pediu aqui que se poderia repetir os nomes dos produtos e pode explicar o produto reativo TWE? Uhum. Então, fale devagar quais são os produtos e aí você faz aí novamente o do TWE. Como é que funciona? Quem foi que perguntou, Nelson? Foi o Wagner Vieira. Ah, ok. Wagner, são 4 produtos, tá? O reativo DYE, DYE, né? DYE de tingimento, que é o produto utilizado no tingimento. O reativo WBS, que é o produto de ensaboamento. O reativo PHR, que é o produto que nós utilizaremos para fazer a neutralização. E, por fim, o reativo TWE. O TWE, Wagner, ele é um polímero, na verdade, que tem a função de capturar o corante hidrolisado, que não se fixou na fibra, né? Ele reagiu com a água e não com a fibra, e que tem que ser descartado, porque senão ele dá problema de solidez. E ele faz uma ligação com essa molécula do corante hidrolisado, que, em tese, não tem mais capacidade de se reagir com a fibra, certo? E torna essa molécula hidrolisada reativa novamente com a fibra, e deposita ela outra vez na fibra, de uma forma a ter solidez como a ligação original, feita pelo álcali. Não sei se eu fui claro, não sei se era bem essa a dúvida dele. Não, Wagner, se tiver qualquer dúvida aí, você pode perguntar novamente aí. Não saiam com dúvidas daqui, tá? O Alexandre Azevedo. Como fica a reprodutividade e repetitividade nesse processo? Nesse processo de tingimento, é possível tingirmos mistura em banho único? Bom, vamos lá. Duas perguntas. São 2 perguntas, eu vou responder uma de cada vez. A primeira pergunta, com relação à reprodutibilidade, vai um pouco daquela história que eu falei da mudança de paradigma que é necessária, tá certo? Como eu tenho um rendimento de cor maior com esse processo, é claro que do laboratório para a produção, que é a reprodutibilidade, né? Eu faço no laboratório, preciso reproduzir o que eu fiz no laboratório na produção, pode haver uma distorção, certo? E via de regra a gente desconta ali 5%, 10% do corante do laboratório, usado no laboratório, para poder fazer a primeira partida em produção. Como também é comum, né? Um desenvolvimento do laboratório, quando vai para a produção, não bate cravado de primeira, né? A depender da exigência da reprodução da cor, né? O cliente ele faz um ajuste da primeira partida, que seria a partida de piloto, né? Para a partida propriamente dita industrial depois, né? E aí no reativo o processo é o mesmo, né? Como a gente sabe que ele rende um pouco mais, a gente já desconta um pouco do corante, e se aquela cor não for boa o suficiente para ser aprovada, faz o ajuste para a próxima partida baseado naquela primeira, como a gente faria no processo tradicional. A repetibilidade, que é a não variação de cor de uma partida para a outra, né, que é outro ponto importante, essa é perfeita, essa não tem problema, desde que a gente mantenha os parâmetros de processo. Né? Eu não posso como eu não posso fazer no processo tradicional um processo com relação de banho 1:6, e depois fazer 1:10, e querer que a cor saia exatamente igual. Não vai sair, porque eu tenho uma hidrólise maior, não 1:10. Com reativo, esse problema também ocorre. Eu tenho uma diferença tintorial, e depois, eu lavando 1:6 uma partida, e depois eu lavando 1:10 outra partida, ao final, na hora de fazer o polimento do banho com reativo TWE, eu vou ter uma diferença de concentração de corante hidrolisado. Desculpa, subiu para mim aqui. Não, voltou. Eu vou ter uma diferença de concentração do corante hidrolisado. E isso também vai acarretar uma variação de cor de partida para partida, se eu não respeitar pelo menos uma variação não muito grande de relação de banho de partida para partida. Isso sendo respeitado, a repetibilidade da cor ela é muito boa. A segunda pergunta é com relação ao tingimento. Aí eu não sei muito bem o que ele quis dizer com o tingimento simultâneo. Porque o tingimento simultâneo, ele pode ser tingimento com uma purga simultânea, ou um tingimento de fibra mista com banho simultâneo. Aí é um pouco mais amplo, porque depende muito da mistura das fibras. Enfim, o que ele pretende fazer com esse simultâneo, né? Que tipo de linha ele faz? Se ele faz um tingimento de poliéster e o reativo no mesmo banho, que convenhamos não é muito comum, né?
Aí eu não saberia dizer, precisaríamos fazer alguns ensaios para ver se é possível, se não daria algum problema na lavagem por conta de eu ter uma carga do disperso, dos auxiliares, do poliéster junto, tá certo? Não saberia dizer. Agora, num artigo com fibra mista, com poliéster algodão, poliéster viscose, esse nós já fizemos vários ensaios e funciona, né? Mas tingindo o poliéster da forma tradicional, e depois fazendo um reativo e lavando com reactivo. Aí não há problema com o processo. Só para salientar, esse processo, desde que ele foi desenvolvido e vem sendo aprimorado, né, com o conhecimento que a gente vai adquirindo nas provas em produção e com os probleminhas que ocorrem aqui e ali, a gente vai ajustando, com acompanhamento técnico nosso, aqui, vou falar só Brasil, tá? Sem contar o que já aconteceu na Europa, na Ásia, no próprio Peru, aqui na América, onde a gente já tem o processo rodando. Com acompanhamento, nós já fizemos mais de 100 partidas. Não é que largamos na mão do cliente, o cliente foi fazendo e falou, já fiz. Não, nós estávamos juntos fazendo na produção. Tá? Então, nós temos um leque bastante grande de partidas feitas em produção, já com acompanhamento nosso. E aí envolve artigos de viscose, de modal, de algodão principalmente, com ou sem elastano, e misturas com fibras sintéticas, poliéster algodão, poliéster viscose. Perfeito. Espero que tenha sido suficiente para esclarecer. Também, se ele tiver ainda não foi esclarecido, por favor, faça algum comentário, repete. A gente não precisa ser, Valéria, a gente não precisa ir muito longe para ver quem é que já utilizou esse processo, tá? Nós temos aqui a Clélia Elione Ferreira de Carvalho. Parabéns pela palestra. Já utilizei o processo com sucesso. Já mesmo. Aliás, Clélia, obrigado, viu, por você estar participando e obrigado por ter nos ajudado quando a gente começou o desenvolvimento. Aliás, sem citar o nome de cliente, né? A Clélia vai lembrar bem disso. Quando a gente fez um trabalho lá com ela, foi até um caso que depois internamente na ERCA a gente apresentou, né, como um case, porque era um caso realmente de turquesa, né? Havia uma necessidade de melhorar a solidez. O objetivo dela não era reduzir água, não era reduzir vapor, o conceito era outra, a necessidade era outra, era melhorar a solidez, né, a tratamentos úmidos, a lavagem, né? Um turquesa bastante intenso, verdes, né, bastante turquesa, onde a solidez, que a gente sabe que do turquesa é 2,3, 3, não costuma ser muito maior que isso, principalmente num turquesa intenso, mas ela tinha uma necessidade de subir essa nota para 4. Né? Então, nós fizemos um trabalho junto com ela, né, de melhoria de solidez, que não era o foco principal do processo. O processo, lembra, o foco era a redução de insumos, né, para torná-lo mais sustentável, mantendo a solidez do tradicional. Né? Nesse caso em particular, a gente teve economia, sim, desses insumos, com proporções diversas dessas que nós conversamos, não me lembro agora de cabeça exatamente, mas nós aumentamos a solidez daquela cor especificamente. Né? Isso foi graças à Clélia que nos deu esse apoio na época. E lá, obrigado, Clélia. Isso, essa curiosidade que isso também importa para nós, profissionais do setor, alguns depoimentos, né, de quem já utiliza, né? Vocês usaram, no caso nela, todos os processos, todos os produtos? Foi feita a linha completa? Perfeito. Sim, sim. Perfeito. A Graziella está dizendo aqui, complementando dados à palestra do Valério, a marca H&M impulsiona a favor desse conceito em busca por processos com economia de água e energia, e hoje é uma marca que trabalha com a nossa linha Active. Tá? Então, ela está complementando aí. Tá? O Wagner Obrigado, Vieira... Wagner Vieira está dizendo que ele foi respondido a minha pergunta. Obrigado. Aí o Wagner Mota. Valério, o Reactivo TWE, que faz o polimento retirando mais o hidrolisado, se entende corretamente, esse produto faz com que o corante faça a ligação novamente com a fibra? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Você quer que eu repita? Não, é exatamente isso. Infelizmente, que eu falei, eu não estou com os slides para mostrar, né? Mas, bom, aliás, na verdade, nem estaria no slide. Eu tenho umas fotos que eu não coloquei no slide, mas se você olha o banho, antes da aplicação do TWE, o corante, o banho está colorido, certo? Após a aplicação do reativo TWE
Nesse banho que está colorido, porque o corante ele não demora para voltar a sair da fibra, né? Pois a água começou a movimentar, ele já para o banho, né? Mesmo esse corante que correu para o banho, ele volta para a fibra. Veja, o processo ele não destrói o corante, ele não limpa, né? Esse polimento do banho não é porque ele destrói o corante, ele não reduz o corante. Ele retorna o corante hidrolisado para a fibra. Motivo pelo qual a gente tem um aumento na intensidade de cor. Perfeito. Bom, Valério, quem está participando, os participantes que vão receber esse material, eles vão ter um bônus disso. Você vai colocar essas fotos também nos slides aí, para poder, você está vendo as perguntas aqui. Eu coloco uma foto do antes e do depois. Isso, você amplia mais aí, é o bônus para quem está aqui participando. Ele vai ter mais informação do que no slide que seria apresentado. Tá vendo como que é bom, às vezes, darem alguns probleminhas? O Luiz Vilar. Excelente, Valério. Tá, te agradeço. Te parabenizar. Obrigado. O Alexandre Azevedo. Seria, por exemplo, de tingir poliéster e algodão em banho único. Sabe aquela pergunta que ele falou do banho único? A primeira. A segunda pergunta dele, na verdade, né? Seria, por exemplo, de tingir poliéster e algodão em banho único. Você lembra da pergunta? Eu lembro, mas como eu havia respondido, né? Nós não fizemos nenhum trabalho onde o poliéster era tinto no mesmo banho do reativo para depois a aplicação do processo reactivo. Né? Precisaria ser feito um estudo em cima. Não sei te dizer se funcionaria ou se daria algum tipo de problema de solidez ou de igualização. Não sei. Isso realmente eu não sei. Fazendo o processo separado, funciona. Juntos, nunca testamos. Tá aí mais uma opção aí para vocês testarem. Pode ser um potencial cliente que está precisando fazer o tingimento em banho único com poliéster e algodão. Tá? Então fica a dica, né? O Alexandre Azevedo, falando em solidez. Vocês fizeram solidez ao suor ácido e alcalino. A lavagem e a luz também? Os resultados foram bons? Ok. Nesses testes que eu ia apresentar, tem a solidez ao suor ácido, alcalino, a água forte e a lavagem a 60 graus. Os resultados comparados com o tradicional, ou crava, né, ou diferença de 0,25 pontos para mais ou para menos, a depender do quesito, dependendo da cor. Lembrando que 0,25, se repetir o teste de solidez, é capaz de dar invertido, né, porque está muito próximo. Ok? E com relação à solidez à luz, ele não interfere na solidez da luz. Ele não vai melhorar a solidez da luz, mas também não prejudica. Então, a lavagem à luz ele não prejudica, certo? É isso, né? Tá me ouvindo? Oi? Oi? Tá. Tá bom. Eu tô ouvindo. Às vezes a conexão cai. É isso mesmo. Ele não prejudica a solidez da luz, não melhora, mas também não prejudica. A lavagem e a solidez da lavagem tende a dar a mesma solidez, ou eventualmente, até dependendo do tipo de processo que a gente fizer, eventualmente melhorar a solidez se for necessário. Mas aqui mais um depoimento da Clélia Leone Ferreira. Sempre busquei trabalhar buscando por processos inovadores que pudessem ajudar a obter melhorias em todos os aspectos. Mas o principal seria os padrões de solidez em cores críticas. E a parceria ajudou bastante. Tá? Obrigado, Célia. Clélia. Tem aqui, só mais uma aqui, da Maísa, tá? Da Maísa Senhorinho. Oi, Maísa. Time inteiro, hein? Parabéns, Valério. Muita experiência e conhecimento compartilhado. Orgulho de ser ERCA. Isso é importante ter, né, profissionais engajados aí. Tá? O Alexandre Azevedo também fala, obrigado, acho interessante essa possibilidade de tingimento em banho único, tá? Então ele está dizendo isso. Tá? A Camila Borelli, que também é a nossa diretora da BTT, tá? Grande profissional. Parabéns pela apresentação. Obrigado pelos esclarecimentos das dúvidas. O Eduardo Eu que agradeço pelas perguntas. Isso aí. O Eduardo Roque, dando os parabéns, tá? Oi, Edu, tudo bom? O Evaldo Turquete, parabéns, Valério. Oi, Evaldo, tudo bem? Obrigado. Nossa, eu estou recebendo aqui. Olha, não imaginei que ia ter tantas pessoas ilustres, tantos amigos. E profissionais sofredores como nós somos, né? Todo mundo elogiando. Esse nosso ramo, enviado.
todo mundo elogiando, só faltou o Sidney aqui para ouvir isso, né, Valério? Seria bom, né? Ah, mas ele deve estar ouvindo. Se ele não está, ele vai ouvir, com certeza. Vai chegar até ele, pode deixar. Não porque eu vou mostrar, mas ele com certeza vai querer ver Vai. a gravação depois. Isso, ele nos fez um comentário muito bacana da outra aí. Então é isso que eu estava falando. É muito legal você trabalhar assim numa empresa que tenha profissionais como você, como a Grazi, enfim, todo mundo da ERCA, tá? Não só trazendo aqui, né, não uma propaganda de venda do produto, e sim uma aula, né, dos processos, que às vezes você acaba não sabendo, não lembrando, não se ajustando, mas isso que é legal, ter profissionais como vocês aí, colocando à disposição seus conhecimentos, né, essa parceria aqui. A ERCA hoje é uma das nossas empresas associadas ouro da BTT, então aposta na BTT, aposta não simplesmente na BTT, mas em todos os profissionais têxteis aí que nós representamos, ou está ao nosso alcance, é essa a missão da BTT, levar conhecimento, informações a todos, né, da cadeia têxtil. Mas precisamos, assim, de parcerias como a ERCA, como os outros que nós temos, empenhados a trazer essas informações. Deixa eu ver mais último aqui. Do Ricardo Vital. Oi, Ricardo, tudo bem? Estou dando parabéns pela excelente apresentação. O Alexandre Azevedo. Estou achando muito interessante essa live e gostaria de poder debater bem mais sobre esse assunto. Alexandre, se você tiver mais uma, duas perguntas, a gente pode colocar, tá? Não tem problema nenhum, que é isso que é o gostoso, né? De ter essas perguntas pontuais que aí todo mundo vai, né? Mas caso você queira realmente, olha, eu quero discutir uma coisa aí mais específica, mais abrangente, aí eu não sei se o Valério conhece você, ou então a gente faz a conexão entre os dois, e aí vocês marcam também uma reunião dessa virtual, enfim, tá? Mas se você tiver mais uma ou duas perguntas, ou quem quiser também, por favor, podem fazer aqui, tá? A gente não tem horário para começar, mas não tem horário para acabar, sabe? Porque enquanto tiver essa interação, é muito bacana, né? É isso aí. Então, mas eu acho que não, ainda não tem. Eu tenho a noite livre, hein? Então, para mim... Não, isso é verdade. Para nós também não tem problema. É isso mesmo que a gente quer. Então, só fazendo alguns comentários aqui, né? Enquanto alguém queira fazer alguma pergunta, senão a gente vai finalizar. Essa live estará gravada, ela é editada, ela tem um carinho, ela tem um tratamento, então ela vai ser feita e vai ser disponibilizada no canal do YouTube da BTT. Então é só entrar lá, BTT_oficial no YouTube. Todas as nossas lives estão lá, tá? Todas elas estão lá. Tem aquele indicações, informações ou apelos, né? E se inscrevam no nosso canal, clique no sininho para receber novidades e tudo mais. Deixe seu joinha, coisas que a gente tem que aprender a falar dessa forma, né, Valério? A gente está virando youtuber aí, poxa vida. Pois, né? Então... Mas assim, na verdade... Por sorte, nosso setor vai durar muitos anos, então nós não vamos precisar mudar de profissão. Não é essa altura do campeonato. É verdade. E o que, assim, bacana é isso. A gente tem aqui, eu não posso dizer agora de onde todas as pessoas participantes são, de que estado, enfim, né? Ou da companhia, isso tem no relatório que você vai receber, mas a gente acaba atingindo o Brasil inteiro. Tá? Então, isso é muito bacana. Hoje tivemos uma live que teve participantes fora do país, aí solicitaram, poxa, fale em inglês para nós. Mas peraí, né? A gente não estava nem preparado para isso. Então, quer dizer, é uma relevância muito grande levar informação. Bom, Valério, não temos mais nenhuma questão, tá? É aquilo mesmo, quem precisar, eu vou passar para você. Você vai fazer esse bônus, aí, esse plus a mais aí nas informações. Vou agregar isso. Tá? Aí você vai compartilhar com todas as pessoas. Aí quem quiser entrar em contato diretamente com você, fique à vontade, tá? Então a gente está, como eu falo em todas as lives, a BTT não está validando nenhum produto, nenhuma técnica, nenhum equipamento. Nós levamos
o conhecimento a todos, que cada um vai fazer o seu julgamento, a sua análise, e aí sim ele decide. Tá? Então, eu tenho na balança todos esses. Então, essa é a nossa função. O Alexandre fez aqui uma pergunta. Eu sou do Senai C-Ticket. E atuei muito... Olha, já tudo bem. O Alexandre, não vou lembrar você, mas a gente é muito parceiro do Senai C-Ticket. Só para quem não sabe, a BTT começou dentro da Escola Senai C-Ticket. Foi a nossa casa lá. Nós temos uma sala lá para ser inaugurada, teve esse problema todo da pandemia, lá no ISE, né, no Instituto Senai de Inovação, na nova unidade lá do Fundão. Então, um centro de pesquisa de tecnologia muito grande. Então, ele está dizendo, eu sou do Senai C-Ticket, já atuei muito na área de titularia, principalmente na formulação computadorizada, ou seja, no banco de dados. Tá? Uhum. Então, tá aí quem é, de onde vai ser, e com certeza, Alexandre, entre em contato com o Valério e tire todas as suas questões. Tá bom? Valério, suas considerações finais, por favor. Bom, basicamente, em nome de todo o Grupo ERCA, em nome da nossa diretoria, né, e de nossa equipe, quero agradecer à BTT, né, a equipe da BTT, em especial você, Nelson, pelo tempo gasto aí, que eu sei que não é fácil, né, depois do horário, ficar aí, né, sediando o pessoal para bater papo a respeito de termos técnicos, mas é um grande trabalho que você faz aí junto à BTT, é muito importante, como você mesmo citou, né, a BTT está fazendo diversas lives com diversos assuntos que são todos muito pertinentes ao nosso setor, né? Esse trabalho é um trabalho realmente difícil, que é novo para todos nós, acredito que para vocês não seja diferente, mas eu diria que é uma demonstração, né, do que uma associação consegue fazer em prol do setor, né? No caso a BTT em prol do setor têxtil, né? Dentro de períodos, inclusive, de tempestades, né? Como estamos vivendo hoje, né? E eu quero agradecer muito, né, por ter nos permitido, né, participar desse projeto. Estou muito honrado, gostei muito, e espero que possamos ter novos no futuro. Com certeza. Então, vale lembrar aqui a todos, né, que isso que o Valério falou é uma verdade, a associação só funciona com uma missão, com valores e tudo mais, tá? E a BTT, isso tem no nosso guarda-chuva são os profissionais de toda a cadeia têxtil, tá? Então, desde técnicos têxteis, técnicos químicos, estão dentro do setor, engenheiros e tudo mais, e aquele até mesmo que não é graduado, mas já está há muito tempo dentro da sua empresa, ele se dedica em atrás de conhecimento, ele é um profissional têxtil, tá? Então, é isso que nós levamos, nossa meta, nossa missão, é levar todo esse conhecimento para que eles também possam ajudar as empresas a novas soluções através de economia e tudo mais. A gente tem que pensar um pouco aí na inovação, na sustentabilidade, pensar um pouco fora da caixa. Uma outra coisa que eu queria salientar, no dia 12 de setembro, que vai cair agora no sábado, tá? Se comemora o Dia do Profissional Têxtil, tá? Isso está dentro de um calendário, né, do setor, tá? Então, desde já, desejo parabéns a todos os profissionais, independente de que tipo de conhecimento, de formação, né, tenha. E na sexta-feira agora, tá, às 18 horas, às 6 horas da tarde, também pelo Zoom, tá, nós teremos uma comemoração, tá, do Dia do Profissional Têxtil. Tá? Então, nós teremos lá Fernando Pimentel falando da BIT, o que os empresários esperam dos profissionais, quais são as suas capacitações, seus conhecimentos, e teremos os diretores ou representante de todas as escolas têxteis, Senai têxteis do Brasil. Tá? Então, todas, inclusive Senai CETIC de Matarazzo, Brusque, Blumenau e Fortaleza, estarão lá demonstrando, enaltecendo o profissional têxtil e demonstrando aquilo que pode melhorar de conhecimento as pessoas que estiverem assistindo, né? Então, obrigado a todos, obrigado pela consideração de todos aqui que participaram, ficaram até agora conosco, os agradecimentos ao Valério, ao Grupo ERCA, um imenso obrigado
e a gente vê que são profissionais como você, como o time da ERCA, como a empresa, ela tem o respeito com nossos profissionais, né, com toda a cadeia texto. Tá? Muito obrigado, até a próxima live. Volta o convite, vai ser na próxima sexta-feira. Não precisa fazer inscrição, é uma live de comemoração, você só clica lá nos nossos compartilhamentos aí de Facebook, LinkedIn, Instagram, só clicar lá e no dia você vai participar. Tá? Nos acompanhe nessas mídias sociais também. Tá bom, Valério? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite.